Oi, pessoas! Vamos continuar a leitura da Gênesis. A gente vai parar na página 303 para falar sobre as tentações de Jesus. Vem comigo? Tentação de Jesus. Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer com que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, a que a sua natureza fraca é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora fraca. Não, é uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretenderíeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto fosse este às sugestões do demônio, e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade? Não, compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha nem no pináculo do templo. Certamente tal fato teria sido de natureza a se espalhar por todos os povos. A tentação, portanto, não constituiu um ato material e físico. Quanto ao ato moral, admitiríeis que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua própria origem e o seu poder: adora-me que te darei todos os remos da terra? Desconheceria então o demônio aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não é provável. Se o conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destruir o império sobre os homens. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola. Que coisa aí não tendes do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano? Aquela mostra os perigos que correm os homens, se não resistem à voz íntima que lhe clama sem cessar. Podes ser mais do que és, possuir mais do que possuis. Podes engrandecer-te, adquirir muito. Cede à voz da ambição. Cede à voz da ambição. Ai, tô confusa com esse cede, que fica com C. Cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Cede, né? Ela vos mostra o perigo e o meio de o evitares, dizendo as más inspirações. Retira de Satanás, ou por outras palavras, vai-te tentação. As duas outras palavras que lembrei mostram que ainda podemos esperar que aquele que por muito fraco para expulsar o demônio lhe sucumbiu às tentações. Mostram a misericórdia do pai de família pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe com amor o perdão implorado. Mostram o culpado, o cismático, o homem repelido por seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que os que desprezam, por praticar ele as virtudes que Vou voltar aqui só um minuto. Mostram o culpado, o cismático, o homem repelido pelos seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que os que o desprezam, por praticar ele as virtudes que a lei de amor ensina. Pesai bem os ensinamentos que o Evangelho contém. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado, e os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo à luz brilhante da verdade. João Evangelista, Bordeaux, 1862. Prodígios por ocasião da morte de Jesus. Desde a 6ª do dia até a 9ª, toda a terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. Saindo dos seus túmulos após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Mateus, capítulo 27, 45, 51 a 53. Capítulo 27, versículo 45, 51 a 53. É singular que tais prodígios, operando-se no momento, mesmo em que a atuação da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenham sido notados, pois nenhum historiador os menciona. Parece impossível
ficar toda a terra envolta em treva durante 3 horas numa região onde o céu é sempre de perfeita limpidez. Hajam podido passar despercebidos. A duração de tal obscuridade teria sido quase de um eclipse do Sol, mas os eclipses dessa espécie só se produzem na lua nova, e a morte de Jesus ocorreu em face de lua cheia, a 14 de Nissan, no dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do Sol também pode ser produzido pelas manchas que se lhe notam na superfície. Em tal caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém nunca ao ponto de determinar a obscuridade das trevas. Admitido que um fenômeno desse gênero houvesse dado, ele decorreria de uma causa perfeitamente natural. Quanto aos mortos que ressuscitaram, possivelmente algumas pessoas tiveram visões ou viram aparições, o que não é excepcional. Entretanto, como não se conhecia a causa desse fenômeno, propuseram que as figuras vistas saíam dos sepulcros. Compungidos com a morte do seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, ligaram a sua morte a alguns fatos particulares, aos quais, noutra ocasião, nenhuma outra atenção houveram prestado. Bastou, talvez, que um fragmento de rochedo se haja destacado naquele momento, para que as pessoas inclinadas ao maravilhoso tenham visto esse fato como um prodígio, e ampliando-o, tenham dito que as pedras se fenderam. Jesus é grande pelas suas obras, e não pelos quadros fantásticos de que o entusiasmo pouco ponderado entendeu de cercá-lo. A aparição de Jesus após a sua morte. Mas Maria Madalena se conservou fora perto do sepulcro a derramar lágrimas, e estando a chorar como se abaixasse para olhar dentro do sepulcro, viu os anjos vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro ao lado dos pés. Disseram-lhe eles: Gente, peraí só um minutinho que eu perdi aqui, que eu fui vendo toda hora que muda a página, eu fico perdida. Aqui. Mulher, por que choras? E ela respondeu: é que levaram meu senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu Jesus de pé, sem saber, entretanto, que fosse Jesus. Esse então lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se fostes tu quem o tirou, dize-me onde puseste, eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Logo ela se voltou e disse: Rabone, isso é, meu Senhor. Jesus lhe respondeu: não me toques, portanto ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes de minha parte que eu subo ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi então dizer aos discípulos que viram o Senhor e que este lhe dissera aquelas coisas. Naquele mesmo dia, indo 2 deles para um burgo chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, falavam entre si de tudo o que se passara. E aconteceu que, quando conversavam, discorriam sobre isso, Jesus se lhes juntou e pôs a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam tolhidos, a fim de que não pudessem reconhecer. E ele disse: de que vinhais falando a caminhar e por que estáis tão tristes? Um deles, chamado Cleófas, tomando uma palavra, disse: serás em Jerusalém o único estrangeiro que não saiba que aí se passou o que aí se passou esses últimos dias? Que foi? Perguntou ele. E responderam-lhe: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de toda a gente, acerca do modo por que os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem resgatasse a Israel. No entanto, já estamos no 3º dia, e depois que tais coisas se deram,
Certo que algumas mulheres das que estavam convosco espantaram, pois que, tendo ido ao seu sepulcro antes do romper do dia, nos vieram dizer que os anjos mesmos lhe apareceram, dizendo-lhes que ele está vivo, e que alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram todas as coisas conforme as mulheres haviam referido, mas, quanto a ele, não encontraram. Disse-lhes então Jesus: ó insensatos de coração, tardo em crer que tudo o que os profetas hão dito, não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na sua glória? E a começar de Moisés, passando em seguida por todos os profetas, lhe explicava que em todas as escrituras fora dito dele, o que em todas as escrituras fora dito dele, desculpem. Ao aproximarem-se do burgo para onde dirigiram, ele deu mostras que ia mais longe. Os dois obrigaram a deter-se, dizendo-lhe: fica conosco, já que é tarde e o dia está em declínio. Ele entrou com os dois, estando com eles à nossa mesa, tomou do pão, abençoou-lhe e lhes deu. Abriram-se-lhes ao mesmo tempo os olhos e ambos o reconheceram. Ele, porém, lhes desapareceu das vistas. E então disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós quando ele, pelo caminho, nos falava explicando-lhe as Escrituras? E erguendo-se no mesmo instante, voltaram a Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e os que continuavam com eles estavam reunidos e diziam: o Senhor em verdade ressuscitou e apareceu a Simão. Então, também narraram o que lhes acontecera no caminho, e como tinham reconhecido ao partir do pão. Enquanto assim confabulavam, Jesus apresentou no meio deles e disse: a paz seja convosco, sou eu, não vos assusteis. Mas na perturbação e no medo de que se foram tomados, eles imaginaram que estavam vendo um espírito. E Jesus lhes disse: por que vos turbais? Por que se elevam tantos pensamentos nos vossos corações? Olhai para as minhas mãos e para os meus pés e reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas como eles ainda não acreditavam, transportados de alegria e de admiração se achavam, e disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que se coma? E lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles e, tomando os restos, lhe deu, dizendo: eis que, estando aí ainda convosco, eu vos dizia que era necessário que se cumprisse tudo o que foi de mim, escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao tempo que lhes abriu o Espírito, a fim de que entendessem as Escrituras, e lhes disse: é assim que está escrito, e assim era que se fazia necessário, sofresse o Cristo e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, e que se pregasse em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas dessas coisas. Vou enviar-vos o dom do meu Pai, e qual vos foi prometido, mas por enquanto permanecei na cidade até que vos haja revestido a força do alto. Lucas capítulo 24, versículo 13 a 49. Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamados Dídimo, não se achava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhes disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos que as atravessaram e não puseram o dedo no buraco feito pelos cravos na minha mão no rasgão ao seu lado, não acreditarei absolutamente. 8 dias depois, estando ainda os discípulos no mesmo lugar e com eles Tomé, Jesus se apresentou. Achando-se fechadas as portas e colocando-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Disse em seguida a Tomé: põe aqui o teu dedo e olha as minhas mãos, estende também a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: tu creste, Tomé, porque viste, ditosos os que creram sem ver. Jesus também mostrou depois aos seus discípulos a margem do mar de Tiberíades, mostrando-se dessa forma: Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, na Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dos seus discípulos estavam juntos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar.
E os outros disseram: também vamos contigo. Foram e entraram numa barca, mas naquela noite nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus apareceu à margem dos que seus discípulos conhecessem que era ele, e disse-lhes então: filhos, nada tendes que se coma? Responderam-lhe: não. E disse ele: lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Eles lançaram, e logo quase não se puderam retirar, tão carregado estava de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu-se, pois estava nu, e atirou ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, que não estavam distantes da praia, mas 200 côvados puxaram daí a rede de peixe. Depois disso, ele os conduziu para Betânia e, tendo levantado as mãos, os abençoou. Tendo abençoado, se parou deles e foi arrebatado ao céu. Quanto a eles, depois de terem adorado, voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Estavam constantemente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após a sua antiga contemporânea. Após. Eu errei aqui, vou reler, tá? Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após a sua morte, com circunstanciados pormenores que não permitem se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e nada de anômalo apresentam em face de fenômenos do mesmo gênero, cuja história... Peraí só um minuto, é porque tem hora que, como eu tô dando um zoomzinho aqui, eu não sou muito boa com o Kindle, gente. Eu sou dos anos 90, então assim... Cuja sua história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos sem lhes faltar sequer tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias em que se deram suas diversas aparições, nele reconheceremos em tais ocasiões todos os caracteres de um ser fluídico. Aparece inopinadamente, do mesmo modo desaparece. Uns o veem, outros não, sob aparências que não o tornam reconhecível nem sequer aos seus discípulos. Mostra-se em recintos fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. Sua própria linguagem carece de vivacidade de um ser corpóreo. Fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam daquela maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, denotam alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes. Sentem que já não é um homem. Jesus, portanto, se mostrou com seu corpo perispíritico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Se o estivessem com seu corpo carnal, todos o veriam, como quando estava vivo. Ignorando a causa originária do fenômeno das aparições, seus discípulos não se perceberiam dessas particularidades a que provavelmente não davam atenção. Desde que viam o Senhor e tocavam, haviam de achar que aquele era o seu corpo ressuscitado. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos que Jesus produziu, por terem uma aparência sobrenatural, e os considera sem exceção lendários, o Espiritismo dá explicação natural à maior parte desses fatos. Prova a possibilidade deles, não só pela teoria das leis fluídicas, como pela identidade que apresentam com análogos fatos produzidos por uma imensidade de pessoas por mais vulgares condições. Por serem, de certo modo, tais fatos do domínio público, eles nada provam. Em princípio, com a relação da natureza excepcional de Jesus. O maior milagre que Jesus operou foi o que verdadeiramente atesta sua superioridade. Foi a revolução dos ensinos que produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, apenas durante 3 anos, prega a sua doutrina. Em todo esse curto espaço de tempo, é desatendido e perseguido pelos seus concidadãos. Vê-se obrigado a fugir para não ser lapidado. É traído por um de seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que cai nas mãos dos seus inimigos.
só fazia o bem, e isso não o punha ao abrigo da malevolência que dos próprios serviços que ele prestava e tirava motivos para o acusar. Condenado ao suplício que só aos criminosos era infligido, morre ignorado no mundo, visto que a história daquela época nada diz a seu respeito. Nada escreveu, entretanto, ajudado por alguns homens tão obscuros quanto ele. Sua palavra bastou para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo onipotente, se tornou o facho da civilização. Tinha contra si tudo o que causa malogro das obras dos homens, razão porque dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior de seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser divina sua missão. Se em vez de princípios sociais regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez hoje o mal o conhecessem de nome. Desaparecimento do corpo de Jesus. O desaparecimento do corpo de Jesus após a sua morte ha sido objeto de inúmeros comentários. Atestam-no 4 evangelistas baseados nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia depois da crucificação e não lá encontraram. Viram alguns nesse desaparecimento um fato milagroso, atribuindo os outros a uma subtração clandestina. Segundo outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas corpo fluídico. Não teria sido em toda a vida mais do que uma aparição tangível, numa palavra, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte, todos os seus atos materiais de vida teriam sido apenas aparentes. Assim, foi que dizem seu corpo, voltado ao estado fluídico, pode desaparecer do sepulcro como esse mesmo corpo que ele teria se mostrado depois da sua morte. É fora de dúvida que semelhante fato não se pode se considerar radicalmente impossível dentro dos que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos, mas seria pelo menos inteiramente excepcional e em forma de oposição ao caráter dos agêneres. Trata-se, pois, de saber se tal hipótese é admissível e se os fatos confirmam ou contradizem. A estada de Jesus na Terra apresenta 2 períodos, o que precedeu e o que se seguiu à sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo passa pelo que respeita a sua mãe nas condições ordinárias da vida. Desde o seu nascimento até sua morte, todos os seus atos na sua linguagem, nas diversas circunstâncias da sua vida, revelam os caracteres inequívocos da corporeidade. São acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem e nada de anômalos, pois se explicam pelas autoridades do perispírito e se dão em graus diferentes noutros indivíduos. Depois da sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. É tão marcada a diferença entre 2 estados que não podem ser assimilados. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, propriedades que diferem essencialmente das dos fluidos etéreos. Naquela, a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. Ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante divide os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, cessa-lhes o funcionamento e sobrevém a morte, isso é, a do corpo. Não exigindo nos corpos fluídicos essa coesão, a vida aí já não repousa no jogo de órgãos especiais e não se podem produzir desordens análogas àquelas. Um instrumento cortante ou um outro qualquer que penetra no corpo fluídico, como se penetrasse numa massa de vapor, sem lhe ocasionar lesão. Tal razão, porque não podem morrer corpos dessa espécie e porque os seres fluídicos designados pelo nome de agêneres não podem ser mortos. Após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte, sem vida. Foi sepultado como são de ordinários corpos e de todos puderam ver e tocar. Após a sua ressurreição, quando o quis deixar a terra, não morreu de novo. Seu corpo elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa da do que pereceu na cruz. Donde o forçoso é concluir que se foi possível que Jesus morresse, que é carnal e que carnal era o seu corpo. Por virtude das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas, que repercutem no centro sensitivo ou espírito.
Quem sofre não é o corpo, é o espírito recebendo o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo sem espírito, absolutamente nula é a sensação. Pela mesma razão, o espírito sem corpo material não pode experimentar os sofrimentos, visto que esses resultam da alteração da matéria, de onde também forçoso é que conclua que se Jesus sofreu materialmente, do que não se pode duvidar é que nele tinha um corpo material de natureza semelhante à de toda a gente. Aos fatos materiais juntam-se fortíssimas considerações morais. Se as condições de Jesus durante a vida fossem a dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor e nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera, como exemplo de resignação. Se tudo nele fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada predição da sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, a sua prece que Deus lhe afastasse dos lábios do cálice das amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo até o último brado, no momento de entregar o espírito, não teria passado de vão simulacro, para enganar com relação à sua natureza e fazer crer um sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis porque o rebaixariam moralmente em vez de o elevarem. Jesus, pois, teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a existência. Não é nova essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus. No quarto século, Apolinário Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descera do céu ao seio da Santa Virgem e que não nascera dela, que assim Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, senão em aparência. Os apolinaristas foram tematizados em Concílio de Alexandria em 360, Roma em 374 e no de Constantinopla em 381, quando tinham a mesma crença e docetas, do grego dokeó, que é aparecer, seita numerosa de gnósticos que substituiu durante os 3 primeiros séculos. E nós vamos parar esse por aqui, porque nós vamos entrar num novo capítulo agora, que são as predições segundo o Espiritismo, onde é a teoria da presciência, predições do Evangelho e chegados os tempos. Estamos quase lá. Até o próximo vídeo. Um beijo!